Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Mais uma vez estamos aqui para estar continuando, a falar sobre esse tema, Nós somos o quê? O sal da terra, temos que temperar na medida certa, A palavra de Deus tem que ser eficaz em nossa mente. Somos o que? Luz do mundo, mas luz que é o que? Ligado ao luzeiro, João 15, Eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramos. Nós somos o ramos ligado à videira. Nós somos luz que somos ligados ao luzeiro. Então, vamos a mais um texto para estarmos ligados, para estarmos assim crescendo em graça e conhecimento. Antes de mais nada, já vamos começar com um texto para nós hoje que diz assim, está lá em Atos, 20, no versículo 27 em diante, diz assim, porque jamais deixei de vos anunciar tudo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Não é a igreja de fulano nem ciclano, de estatuto daqui, estatuto dali, de Deus. A qual ele o quê? Comprou, já comprou, olha o verbo, comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, disse Paulo, da minha partida, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão o quê? Lobos, vorazes, que não pouparão o rebanho, Vamos entender, E que dentre vós mesmos, o quê? Se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos, o quê? Atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um, É amor, irmão? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, Encomendo-vos a Yahweh, a Yahushua chamar, Yahushua Jireh, Encomendo o quê? A palavra que da sua graça, da sua condenação, da lei, do mandamento, do costume, da tradição de fulano, tradição de ciclano, tradição da bandeira ali, tradição da bandeira ali, mas o que? Da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar o que? Herança entre todos os que são o que? Santificados. Lembra de João 17? Que Jesus disse assim, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então vamos estar meditando nesses versículos, E para a gente estar assim já começando, abrindo a mente para os próximos versículos, os próximos conversas que nós vamos ter sobre o evangelho verdadeiro, genuíno, do novo e vivo caminho, Não o evangelho do caminho. O evangelho do caminho nós sabemos, nós somos inteligentes, sabemos que foi o evangelho o quê? De Jesus de Nazaré, Que ele era o caminho, a verdade e a vida para os judeus, Ele ali era o quê? O evangelho, ele era o quê? O evangelho, a boa notícia para os judeus, porque ele veio para os judeus, Você vai lá em Mateus 15, versículo 24, que ali está falando, ele veio para os judeus, para o Israel. Então, ali era o que? O Messias, a boa notícia para eles. Mas em Cristo, nós somos do novo, e eterno, Da graça, não tem mais mandamento, condenação, do novo e vivo caminho. Alô? Vamos falar uns para os outros isso? Vamos estar anunciando? Então, a gente leu aqui Atos 20, nós lemos a partir do versículo 27 até o 32. Então, 28 diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o
Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares, diz, porque a igreja de Deus, a qual ele já comprou, né? Colossenses 1, 13 e 14. Ele já comprou, ele resgatou. Olha o verbo, é muito importante, né? Resgatou das trevas, já transportou, né? Não somente os hebreus, mas todos aqueles que crêem para o reino do seu amor. Ninguém que crer é mais do que ovelha, não pertence a rebanho, mas nós que cremos já passamos para outra margem, né? É João 1,12. Todos aqueles que creem somos o que? Filhos, né? Filhos, voltamos para casa, né? Casa, mente, voltamos, nos reconciliamos, entendemos, né? Nós entendemos o nosso estado de filho, a nossa origem, do qual, né? Nossa origem não é terrena, mas é celestial, não é verdade? Nós estamos aqui, mas não somos daqui, né? Lá em João 17, versículo 16, ele diz: filhinhos, vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo, como eu também não sou. Jesus disse, né? Como então falou ali para os discípulos, né? Então, eles não eram, né, daquele mundo físico, como também Jesus não era, não é verdade? Então, presta atenção, hein, menino? Vamos meditar, né? Não vamos só pincelar, vamos ler e meditar. E estamos continuando aqui nesse vídeo sobre uma série de vídeos que estamos fazendo sobre esse tema, Jesus voltará, né? Jesus voltará. Então nós queremos nos aprofundar e continuamos pedir, por favor, aqueles que realmente, né, gostam da palavra, amam a palavra de Deus, então no comentário, no vídeo, interage, comente, questione, fale, ensina, põe versículos, fale alguma coisa, vamos interagir para entender, né? É muito importante esse tema, né? Jesus voltará, né? Temos ouvido, Jesus está voltando, temos ouvido, Jesus está às portas. Então vamos entender. E qual é o princípio do nosso entendimento? É falar qual, porquê, né, de onde para onde, né? A gente tem que pôr perguntas para que a gente mesmo nos responda, não é verdade? Tem interesse, né, irmãos? Então, Jesus voltará. Eu botei aqui. Qual Jesus? O de Nazaré? Então, nós temos no princípio esse entendimento. Jesus voltará. Está voltando. Qual Jesus nós conhecemos na Bíblia? Não estou falando de crendice, de que Deus sempre ouviu fulano aqui falar que assim, que nós temos ouvidos. Não, estou falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia. Que o nosso conteúdo, né, dos nossos vídeos é a gente estudar a interpretação, a hermenêutica bíblica, né, a exegese, extrair da Bíblia, né? Então a gente quer entender a Bíblia, né? É só isso. Não queremos desconstruir crendice, não queremos desconstruir fé, não queremos desconstruir o que? Nenhum sistema. Queremos o que? Construir, avançar, crescer em graça e conhecimento, né? Construir mais entendimento, mais respaldo, né? Mais convicção, para que nós venhamos a estar anunciando uns para os outros, né? Com convicção, né? O que é convicção? É a gente falar aquilo que nós entendemos, que a maioria eu observo, né? Eu sou assim uma pessoa que eu vou aqui, eu estou aqui, ali, assim, observando, e uma maioria, infelizmente, vivem se repetindo coisas que ouviu do outro, que aprendeu do outro, que falou assim, falam certinho. Nós temos até lugares que a gente vê tantas pessoas falar tudo igualzinho. Você vê um falar, parece que está ouvindo o outro. É tudo igualzinho, tudo como se fosse um treino, eu não sei como é que é. Mas então é isso, não é a gente ser treinado, e a gente nem pode, né, irmãos? Que sempre nós ouvimos dizer lá em Isaías 29, 13, que esse povo louva com os lábios, mas o coração está longe de mim.
E geralmente a gente só vê até aí, né? Ó, o coração está longe de mim, mas nunca avança no versículo todo dizendo que é porque maquinalmente fica aprendendo homens com homens, né? Então nós temos que ser veículo. O homem é veículo, né? Mas não é intercessor. O problema é que o homem quer ser intercessor, se esquecendo e ignorando que Jesus Cristo foi o único mediador, está escrito, né? Entre a humanidade e Deus. O problema só é esse. Nós somos anunciadores, né, do que já foi o que? Revelado. Jesus veio, né? Ele foi o que? Ele se revelou, né? O verbo se fez carne e habitou entre os judeus ali, entre os hebreus, né? Ali. Então ele se revelou e depois ali, né? Eu lembro, Atos 22, versículo 8 ali, a luz veio, né? Que já era Jesus Cristo, não era mais o Jesus de Nazaré que tinha concluído a sua obra, o seu ministério. Então ali Jesus Cristo veio e trouxe a luz para Paulo, né? Para Saulo, que virou Paulo, e trouxe grandes revelações para aquele povo, né? Que iriam avançar na mente, passar para a transição, né? Do entendimento do Jesus histórico para o Jesus Cristo, né? O Paulo foi preparado, né? Para fazer aquela integração, do qual o Jesus de Nazaré ali veio para trazer o caminho para ali para os hebreus e mostrar aquele entendimento que em Jesus Cristo ali abrange grego, todos, né? É grego, é judeu, é gentio. Então vem trazer o que? O reconciliamento, né? Do amor verdadeiro, né? Sem fingimento, porque nós vemos assim no farisaísmo, né, vamos dizer assim, amor por algum motivo, por grupos, né? Eu te amo se você me ajuda, eu tô assim, uma coisa mecânica, né? Diz que ama, eu amo, entendeu? Mas coisas mecânicas. Mas o que ali foi revelado ali a Paulo para trazer esta luz para o mundo é do amor não fingido, né? É do amor que nada espera, não é verdade? É aquele amor que perdoa, aquele amor que avança o que? No entendimento, no culto racional. Então, aqui eu continuo dizendo, então Jesus voltará? Qual Jesus? O Jesus de Nazaré? Bem, nós temos lido que o Filho do Homem, né? É o Filho do Homem, que é Jesus de Nazaré, está voltando. Então, o Filho do Homem voltará, né? Ele não concluiu a sua obra na cruz. Então, o Filho do Homem era o 100% homem. Então, o Filho do Homem voltará. Vamos estar assim aprendendo, né? Entendendo a palavra. Jesus de Nazaré está voltando? Sim ou não? Responda. Jesus de Nazaré? Se não é Jesus de Nazaré, que é o Filho do Homem, qual Jesus está voltando? Né? Responda. Não tenha medo, vamos ter ousadia espiritual, né? Ter ousadia espiritual. Vamos estar o quê? Complementando a outro no que já alcançou, né? No que já alcançou. Então nós queremos avançar, nós queremos o quê? Chegar a algum lugar. Não adianta você ficar 1000 anos numa escola e nunca passar de ano. Então, a nossa pretensão é avançar, não para saber, né? Não para ser, mas para entender, para sermos o que? Humildes, né? Que Jesus não usurpou de ser igual a Deus. Nós não queremos também usurpar de ser igual a Jesus. Nós queremos apenas avançar no entendimento que da luz. Então, enquanto você não me manda aí um versículo, um vídeo mesmo gravado, né? Pode gravar assim, um áudio ou vídeo, mandar para mim para estar incluindo nos vídeos, né? Então, quando você não me manda, eu vou aqui assim esmiuçando, né?
alguns versículos do qual é corriqueiro, né, que nós temos dentro desse tema, às vezes anunciado, ouvido, tá bom? Não vamos mais pincelar, vamos ler e meditar. Se quiser, eu explico. E veja aí, ó, aí embaixo assim, ó, isso, comentários, aí você comenta, entendeu? Fala, entendeu? É democracia, mano, entendeu? Se inscreva, aperta aí, tá escrito se inscreva, entendeu? Tá, um está em vermelhinho, outro está em pretinho, inscreva-se, tá bom? Aí embaixo, agora, entendeu? Aperta aí. E vai apertando rapidinho, assim, ó, logo quando começa o vídeo, assim, ó, essa mãozinha assim, ó, aperta aí pra nós, tá? Aperta aí pra nós, tá bom? Ó, abraço, beijo da irmã Darcy Marie. Então, a respeito desse tema, né, Jesus voltará, vamos estar meditando, primeiramente, na maioria das pessoas vão logo em Mateus 24, né? Então, vamos estar lendo Mateus 24 a partir... Mateus 24, a partir do 7, né? Diz assim: portanto, se levantarão nação contra nação, né? Reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de si o que escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que se perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, irmãos, nós ouvimos dizer, né, que texto sem contexto, texto, a gente lê textos, né, tem pessoas que reúnem um montão de textos e fica ali presos a textos, né, que deram, ensinaram, coisas assim. Textos, né, sem o entendimento do contexto, para nada a gente presta para a gente, nada presta para a gente crescer em graça e em conhecimento, que é o principal que temos que avançar, é no conhecimento, né? João 8,32 diz, conhecereis a verdade, né? Conheça a verdade, é a verdade que vai vos libertar. Oséias 4, versículo 6 diz, o povo sofre porque falta o quê? Conhecimento. Então, é fundamental a gente ter o quê? Conhecimento, não de textos isolados, né? Mas do todo o contexto. Aqui no início de Oséias 4, diz assim, ó, a corrupção geral de Israel. Ouve a palavra do Senhor de Yahweh, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor, né, o seu mestre, tem uma contenda com o quê? Os habitantes o quê? Da terra. Porque nela não há o quê? Verdade, não há o quê? Amor, e não há o quê? Conhecimento de Deus. Leia a Bíblia, não só pincelada em textos isolados, irmão. Vamos ler e entender. Ouve a palavra do Senhor, vós, o Senhor é mestre, vós, filhos de Israel, porque o seu mestre tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o quê? É perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios entre o homicídio. Por isso que lá na frente, o último profeta, antes do profeta Jesus de Nazaré, que foi Malaquias, de Malaquias para Jesus, foram 400 anos de silêncio,
Então, o último profeta, que foi Malaquias, trouxe toda aquela bagagem, né, de exortação por causa desse povo aqui, ó, para este povo aqui. Tá bom? Vamos entendendo a palavra, irmãos. Chega de crendice. Então, voltando para o nosso texto, né, que é Mateus 24, que lemos ainda há pouco, para poder entender, né, quando, o qual, como o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, voltará, está voltando, está às portas. Então, nós lemos aqui, a princípio, Mateus 24, do 7 ao 14. Então, no 14, nós lemos, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, o fim só, vamos passo a passo entendendo. O fim só virá, né? Ali está dizendo virá, né? Eu sempre olho o verbo, virá, o fim só virá quando estiver pregado o quê? A todas a criatura, está escrito, né? Quando tiver pregado, e será pregado este evangelho do reino. Qual reino, irmão? Qual foi o reino que estava próximo? Jesus de Nazaré estava ali pregando, o reino que estava próximo, o reino espiritual, né? Muito bem, não era o reino, o governo humano, mas era o reino espiritual, a nova dispensação. Então, ele ali, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Por todo o mundo. Qual mundo, irmãos? Vamos estudar devagar, entendeu? Para a gente estar entendendo. De qual mundo está falando ali, né? Daquele mundo daqui Jesus de Nazaré ali veio, né? Daquele mundo, não é um mundo, mas aquele mundo daquele entendimento, né? Daquela religiosidade farisaica, daquele mundo de Israel, né? Ele veio para quem? Jesus de Nazaré veio. Mateus 15, 24. Ali ele disse que veio, né? Ele veio, não somente veio para quem? Para Israel. Então ele está falando este mundo, né? Do Israel, dos hebreus, né? Vamos entendendo passo a passo que a gente chega lá, tá bom? E daqui a pouco nós vamos ler logo abaixo que começa o quê? A grande tribulação, né? Vocês podem acompanhar aí nas Bíblias de vocês. Mas o que é importante, nós não falamos ainda há pouco que texto sem contexto é pretexto porque para a heresia, para a gente não entender, não passar de ano. Então, a princípio, então nós vamos entender o que está sendo falado aqui, né? No versículo 15 de Mateus 24, está escrito assim, ó: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê o que? Entenda. Quem lê, entenda. Vamos passo a passo com calma. Então aqui no versículo 15 falou o quê? Quando, pois, vocês virdes a abominação, né? Abominável desolação, de que falou quem? O profeta, o quê? Daniel, né? Que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, ali ele está falando que foi profetizado lá no livro de Daniel, né? A grande tribulação. Quem lê, entenda. Então, vamos entender. Lá no livro de Daniel, está falando da segunda vinda do Jesus que já veio? Não. Ali em Daniel está falando da vinda de Jesus. Ali no livro de Daniel, ele está profetizando o quê? A vinda do Messias, que era o Jesus. Não é verdade? Não é a segunda vinda. Então, vai entendendo. Quando se lê aqui em Mateus 24, né? Geralmente as mentes, né? Tá falando o quê? De uma segunda vinda. Né? Então não vamos misturar as coisas, entendeu? Aqui Daniel estava falando da vinda e não da segunda vinda. Vamos entendendo? Daí passo a passo para nós estarmos entendendo, vamos voltar, né, no versículo 1 do Mateus 24 para nós entendermos. O cabeçario em todas as 5 Bíblias que eu tenho, está escrito assim:
o sermão profético da destruição do templo de Jerusalém. Então aqui não está falando que este texto e contexto está falando de uma segunda vinda do Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Está falando da destruição do templo, né? Então não quero desconstruir crendices, mas eu quero apenas entender com os irmãos, né, o que está escrito. Não é verdade? Então está escrito em Mateus 24, tendo Jesus, né? Tendo Jesus de Nazaré, história, saído do templo, né, lá de Jerusalém, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, aqueles que andavam com ele, né, aquele que ele ficava ali treinando, ensinando, né, para ele mostrar a construção do templo. Então o que os discípulos estavam mostrando, né, mostrando para Jesus a construção do templo? Estavam mostrando o mundo? Estava mostrando a igreja? Não, estava mostrando o mundo, a construção do templo. Então, consequentemente, a resposta, toda aquela doutrina de Jesus foi a respeito disso que está sendo tratado. Então, no versículo 2, ele, Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto, essas pedras maravilhosas, esse templo maravilhoso, esse tabernáculo maravilhoso, essa casa de tesouro lindona, entendeu? Você não está vendo tudo isso? É em verdade, na minha verdade, em verdade vos digo, nem verdade, presta atenção, menina, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não está falando aqui que o templo, as pedras vai ser derrubado num final de mundo, né? Num final de mundo, não está falando aqui. Está falando que o templo iria ser derrubado. Aí abaixo vem assim, o princípio das dores, né? Vim falando, né? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas. Então, do que Jesus tinha falado? Da destruição do templo, né? Então, ele está falando, quando que isso vai acontecer? Né? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Presta atenção, mano, pelo amor de Deus. Então ele estava, vamos repetir, diz-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? Da derrubação do templo, né? Que você está falando ali de Jesus, que vai ficar pedra sobre pedra, né? E que sinal haverá da tua vinda? Porque se era o Jesus de Nazaré que estava falando para eles ali, o templo que eles estavam acostumados, habituados, entendeu? Ali com o templo ali arribado, eles não entendiam. Como que não haverá pedra sobre pedra, vai ser derrubado? Como? Eles não entendiam, não tinham entendimento para isso. Eles não tinham conhecimento. Nós lemos agora em Oséias 4. O povo não tinha conhecimento, nada de Deus. Então era difícil entender a linguagem de Jesus. Então ele estava dizendo assim: que sinal haverá da tua vinda? Porque no caso é ele que ia derrubar, né? Porque ninguém ia ter coragem de derrubar o tabernáculo. Entendeu? E dá o quê? Consumação do século. Então, eles que estavam falando, perguntando, e da consumação do século. Vocês sabem o que é século? Né? Presta atenção, hein? Então, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Já estava falando lá naquela época. Entendeu? Porque o povo disturba tudo. Entendeu? Gosta de apavorar todo mundo, entendeu? E não gosta que ninguém tenha conhecimento, entendeu? Porque eu tenho ouvido, eu vi muito do meu mestre, né, na congregação que eu frequento, que diz que o sucesso do opressor está na manutenção da ignorância. E é verdade. Então,
no versículo 4 de Mateus 24, e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão que muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, né? Vede que vocês não se enganam. O que foi que ele perguntou, gente? Né? Qual é o sinal que haverá da tua vinda? Né? Jesus estava falando uma coisa e eles estavam entendendo outra. Aí ele está falando, ninguém engana vocês, entendeu? Porque lá na frente ele não seria mais Jesus de Nazaré, né? Ele seria o Cristo ungido, né? A luz, o Espírito Santo, o Consolador. Entendeu? Ele iria desaparecer, porque ele veio 100% homem ali apenas para ministrar entre eles, né? O verbo. Então, 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Engana mesmo. Porque as pessoas querem ser enganadas, né? E certamente ouvireis, olha o que Jesus está falando, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede, não vos assusteis. Mas é o contrário, né, irmão? Olha, Jesus está voltando, porque, você viu, ele falou, quando viu rumor de guerra, a gente até ouviu, né? Sempre ouve guerra, né? Isso está acontecendo, aquilo é o final dos tempos. Vamos ler a palavra, irmãos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí vamos pegar a mente aí uns dos outros de novo, levar ao contexto de quem está sendo falado, da destruição do templo, e não de fim de mundo, não de vir buscar a igreja, entendeu? Então ele falou o quê? Porque é necessário acontecer essa confusão toda, né? Mas ainda não é o fim. Não é o fim o quê? Do templo de Jerusalém, menino, presta atenção. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vamos lá estudar um pouquinho sobre a Idade Média, né? A confusão, matança, né? E a opressão ali dos romanos, né? De Roma ali, a matança, né, irmãos? Procura lá estudar, né? Matavam, jogavam para os leões, e acendia, tacava fogo, né? Tem até a história do Nero, que vocês conhecem a história do imperador Nero? Botou fogo da cidade toda, botou culpa dos cristãos do caminho, lá no povo do caminho. Presta atenção. 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Será odiado porque ninguém queria saber, ninguém, entendeu? Ninguém queria saber sobre o Jesus de Nazaré. Ninguém acreditou que ele era o Messias. Acreditou? Não. Ninguém acreditou que ele era filho de Deus. Pior ainda. Entendeu? Ele chamaram ele de Boizebu. Então, presta atenção. Então sereis atribulados e vos matarão, porque se Deus ficar falando... É como hoje, você quer pregar a graça de Deus, quer falar no ministério da graça, né? Que nós já alcançamos, que nós fomos alcançados, mas ninguém quer saber. Da mesma forma, naquela época, não queriam saber, entendeu? De que Jesus, o histórico, era o Filho de Deus, era o Messias, era o Evangelho, né? Era a boa notícia. Então, 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Começou pelo Pedro, né? Começou lá pelo Pedro, que Jesus edificou, assim, Deus falou com ele, incumbência.
Esse aí é outro erro que a pessoa muito confunde muito. Pensa que foi edificada a igreja de Pedro. Humano. Não, preste atenção. Jesus falou assim, ó. Sobre esta, ele apontou para ele, esta pedra, ele que era pedra angular. Vocês não estudam, não viu que ele que era pedra angular? Não era Pedro, era ele. Ele falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que ali os 12, os discípulos. Né? Você era Pedro com os outros lá. Edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Ele estava falando do quê? Do inferno, da morte. Inferno hoje, entendeu? Cemitério ali, entendeu? Todo mundo vai hoje pro inferno, que é o cemitério, entendeu? Então é que representa o quê? A morte. Então ele falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Porque Jesus veio para trazer o quê? Vida, e vida é abundância, vida eterna. João 3,16, ele cumpriu. Deus amou o mundo e o final é o quê? Todos aqueles que creem é a vida eterna. A promessa foi o quê? Vida eterna. Então ele disse, não vai prevalecer, as portas do inferno não vai prevalecer por causa de Pedro. Não, as portas do inferno vai prevalecer porque ele era a pedra angular. É ele que trouxe a vida e a vida em abundância, ele que trouxe a graça, a eterna aliança. Né? É ele que trouxe. Então vai entendendo, pelo amor de Deus. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estou lendo Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aquele, porém, que perseverar, né, até o fim, esse será salvo. Então, será salvo do quê? Né? Salvo do quê? Já falamos isso quando falamos de Marcos 15,16, o qual sempre lembramos que Marcos 15,16 foi acrescentado, porque Marcos só vai até o versículo 8, Marcos 16, né? 16,15, Marcos 16,15 não tem, Marcos 16 só vai até o versículo 8. O original, segundo, a gente estuda, né? Então, 14, será pregado este evangelho. Então ele diz, será pregado este evangelho. Não é o evangelho de que cada um quer pregar o seu evangelho, a sua boa notícia. Não. Jesus diz assim, será pregado este evangelho, aquele que ele estava falando. E qual era a boa notícia que ele estava pregando? O reino espiritual, a vida eterna. Você não vai morrer, não vai perder a porta do inferno, não prevalecerá contra. Entendeu? Então é aquilo. Então vou voltar ao 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase, hein? Não é de todos. Não vamos generalizar, né? Tem gente que tem amor, sabia? Aquele, porém, que perseverar até o fim, perseverar fazendo o quê? Prestando atenção na boa notícia que Jesus pregou. Prestando atenção qual é o reino que estava próximo que ele estava anunciando. Prestando atenção na verdade e em verdade que ele dizia. No ministério dele. Não é ministério de estatuto de ninguém, de isso, daquilo, de fulano disso, que eu aprendi com ciclano, que aprendi com texto, que aprendi com você quer, aprendi pão duro. E será pregado ele falou, este evangelho. Ele não era pedra angular? Será pregado este evangelho do reino espiritual. Por todo o mundo, né? Para testemunho a todas as nações. Será pregado para o quê? Para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim de que fim está falando? Desde o início o contexto é o quê? Então virá o fim. Fim do templo de pedra. Fim da letra que mata. Então virá o fim. Fim do templo.
Ele na cruz não rasgou o véu de altos a baixo, não teve assim, trazendo acesso para todo mundo, assim, não acabou com esse negócio de intercessor, assim, né? Tá lá escrito Mateus 11:13, que profetizaram até João, então acabou isso, agora a gente assim, ó, temos livre acesso à reconciliação, e Cristo não é agora o único mediador, e ele não habita em templos feitos por mãos, ali não ia ter mais, entendeu? Não vai ir lá na casa lá do tesouro e tá lá a arca da aliança, entendeu? A aliança agora é eterna, a aliança espiritual, menino, presta atenção, não tem, precisa, agora não tem negócio de lugar santo do santo, não tem negócio assim, entendeu? Presta atenção. Então ele veio ali trazer entendimento para aquele povo, entendeu? Aquele povo que do caminho, mostrar para eles que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o que? A vida, eu sou o que trouxe vida eterna para vocês. Sem mim nada, vocês não conseguem nada, vocês não entenderam. Ele era o que? O segundo, o que? Adão. Pelo primeiro Adão conseguia ser o que? O retrocesso, né? Conseguiu assim, a barreira, né? Da criatura com o Criador. Mas no segundo Adão, tudo foi o que? Vivificado. Né? Foi vivificado. Então ele trouxe o que? A vida eterna, o livre acesso ao trono da graça. Então não precisamos de intercessores. Então não precisa, irmãos, medite, não pincele a palavra. Leia, medite, peça sabedoria a Deus e seja guiado por Ele. Então, vamos continuar aqui, à luz de Mateus 24, falando, né, sobre essa passagem que abre e fala quando esse tema Jesus voltará. Então, no versículo 15 de Mateus 24, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, já disse, né, ali o profeta Daniel estava falando o quê? Da vinda de Jesus, não da segunda vinda. Né? Então, quem lê, entenda. 16. Então, os que estiverem o que? Na Judéia, fujam para os montes. Então, está falando de que século? Que século queria acontecer toda essa confusão, né? Primeiro nós estávamos falando que é da destruição do templo, não era do final do mundo. Então, presta atenção. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, né? Quando está falando da grande tribulação, quando tudo acontecer. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Profecia, Jesus está profetizando quando chegar, né? O que iria acontecer para não fazer isso, não fazer aquilo. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, né? Porque no inverno está todo mundo, né, juntinho ali, intocado, não vai dar, né, para correr por monte, é verdade? Então aqui é uma escatologia consumada, irmãos, presta atenção, vai ver o que é escatologia consumada, entendeu? Então, 20, orai para que a vossa fuga não se dê o que? No inverno, nem no sábado, né? Então, presta atenção, que escatologia consumada? Nem no sábado, porque ali Jesus estava o quê? Ele veio cumprir o quê? Ele disse assim, ó, lá em Mateus 5,17, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então ele estava naquele sistema ali, né? Naquele sistema farisaico, né? Ele estava naquele sistema da lei, ele ainda estava naquele sistema do Senhor do sábado, né? Então que ele rebateu com os hipócritas, né? Claro, que ele fez o sábado para o homem, não era, né? Ele fez o sábado, tanto lá, depois outro vídeo, depois vai lá em Gênesis, né, que ele disse que fez e santificou, né, o sétimo dia. Depois lá em Deuteronômio, não me lembro mais ou menos, se é 5:12 ou assim, negócio assim. Então ele ali, né, santificou, né, o sábado foi santificado para aquela geração dos hebreus ali, né, ali, porque foi santificado.
Sabemos que tudo foi mudado, sabemos que nós hoje somos santificados todos os dias, né? Sábado não é só em sábado que temos o dia para estar adorando, é todos os dias, todos os momentos, todas as horas que carecemos da glória do Senhor em nossas vidas. Mas sabemos também que não foi Deus que mudou, né, a adoração dos 7 dias. Nós sabemos que a adoração dos 7 dias para o primeiro dia, né, do qual eles instituiu como domingo, né, sabemos que foi Constantino, o imperador Constantino, né, porque hoje em dia nós vamos falar, né, domingo é dia do Senhor, né, não pode fazer isso, porque domingo é dia do Senhor. Mas também nós temos que saber que quem constituiu o dia do Senhor domingo foi o Constantino, o imperador Constantino, no ano 321, em 7 de março do ano 321, ele fez instituiu, né, domingo com o dia do Senhor. E por que do domingo? Por causa do Domiciliano, né, era também lá um deles lá, entendeu? Esse é outro vídeo, né, só para estar assim, botando mais uma coisinha, para estar, né, uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, a gente vai alcançando, né? A gente vai alcançando o entendimento. Vamos continuar. 22. Não tivessem, ao 21, porque nesse tempo haverá, Jesus falando, haverá o quê? Grande tribulação. Presta atenção agora, irmão. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Estou lendo Mateus 24, 21. Mas complete, irmão, pelo amor de Deus. E nem haverá jamais. Então, essa escatologia que já foi consumada, e esta tribulação do qual se lê aqui como se fosse um futurista, né? Não. Aqui está falando que esta tribulação que aconteceu, né? Presta atenção, vou ler de novo. Mateus 24, 21. Porque nesse tempo da destruição do templo de Jerusalém, haverá o que? Grande tribulação. Não estamos falando de fim de mundo, né? Está falando da destruição do templo, né? Vou falar um pouquinho aqui. O que é essa destruição, essa parousa, né? Está falando o quê? De Isaías 61, versículo 2, do dia da vingança. Vai lá no versículo 2, está falando. Aqui Jesus, ali, naquela profecia, né? Há 700 anos ali, que Deus falou através de Isaías, porque era Deus que falava, né? Vai lá em Hebreus 1, versículo 1. Está escrito, Deus falava através dos profetas, né? Aí depois, aí veio Jesus, o profeta. Mas vamos voltar lá. Isaías 61. Aqui a profecia, qual era a incumbência, né, daquele Messias, daquela novidade, daquele evangelho? Ele havia o quê? Libertar os cativos, isso assim, leiam lá, vai lá e lê. E no versículo 2 está escrito que ele iria também vir para o quê? Para o dia da vingança. Qual era o dia da vingança? Quebrar o templo de pedra, né? Derrubar o templo de pedra, que é isso que Jesus está falando no Mateus 24, não ficará pedra sobre pedra, né? Para trazer o quê? O reino espiritual, o reino que a gente não está vendo, é Hebreus 11, 1, né? É a fé do que a gente não está vendo, mas a gente espera, né? A gente não é Tomé, né? Que tem que, tá tocando coisas concretas para crer. Não somos Tomé, não. Né? Bem-aventurados aquele que não viu e crê. Não é verdade? Assim é a palavra? Então preste atenção, minha amada, meu amado. Entendeu? Então preste atenção. Aqui nós estamos lendo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais, e nem haverá jamais. Então, como se aqui, como não haverá jamais? Então, estamos esperando quem? O quê? Vamos continuar lendo todinho. 23. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui, eis-o ali, não acrediteis, né? Tá chegando, não sei o que, não acrediteis nisso.
Depois nós vamos estar lendo lá, né, meditar lá em Hebreus, que não está dizendo que ele veio uma vez por todas, o sacrifício foi uma vez por todas. Então não haverá segunda vez. Todas as vezes que aqui a Bíblia está falando da vinda de Deus, foi a vinda que ele já veio. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, né, se possível, os próprios eleitos. Mas não esqueça desse versículo que nós lemos aqui antes, irmãos, pelo amor de Deus, no versículo 22 de Mateus 24, que diz que será não tivessem aqueles dias sido abreviados, olha o verbo, hein? E ninguém seria, então foi salvo, né? Seria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esta parousa se concluiu 70 anos depois que Jesus, né? O que é a parousa, irmãos? Essa transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, né? Essa transição do entendimento do governo humano para o governo espiritual, do qual Jesus veio, né? Pregar, ministrar. Verdade? Então, preste atenção. Então, aqui está falando que pode confundir até os eleitos, porque não no 21 está dizendo que em tudo aquilo iria acontecer, que acontecia no princípio do mundo, né, até agora não tem o que havido e nem haverá jamais, não haverá jamais. Né? 25. Vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está aqui no deserto, não saias, ele que está aqui no interior da casa, não acrediteis, irmãos. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar lendo Mateus 24, né? Porque nós vamos estar meditando nele todo. Nós vamos começar no próximo vídeo a partir do versículo 27. Se inscreva, deixe seu like.